Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nossa aula será sobre ângulos. E para começar, o que é um ângulo, O ângulo, ele é uma medida que calcula, sobre o afastamento de duas semirretas ligadas por um ponto em comum. E o que é que eu quero dizer com isso, Aqui ó, a gente tem duas semirretas. Por que semirretas? Porque uma reta ela se estende infinitamente, Já uma semirreta, ela está aqui, ó, tem um limite entre elas. Então, o ângulo aqui estaria representado por esse símbolo amarelo aqui, Seria a medição entre o afastamento delas. E aqui a gente pode reparar duas coisas. Cada reta está representada por uma letra, No caso aqui A e B, retas A e B. E o ponto em comum entre elas está representado pela letra O, que é o mais comum de você ver em questões por aí, tá certo? Então, ó, quando há um ponto em comum entre essas duas semirretas, Uma será a letra A, reta semirreta letra A, e a outra semirreta letra B e o seu ângulo correspondente, E a partir daí a gente tem ângulos que são dados em graus, Do grau número 1, se tratando de graus inteiros, do número 1 ao 360. Número 1 correspondendo à abertura mínima, em números inteiros, e o número 360 representando uma volta completa. Mas além disso, existem outros ângulos, e esses outros ângulos possuem denominações já predefinidas. E agora a gente vai dar uma olhadinha nelas, Então aqui ó, eu trouxe para vocês algumas representações de ângulos aqui, tá bem? Então, ó, nessa primeira aqui, vocês percebem que é uma bem parecida com a do nosso exemplo, Olha só, novamente. Aqui e ela novamente. Todas elas aqui eu representei as semirretas com letras para facilitar e também porque vocês vão acabar vendo muito isso em questões posteriores. Então, ó, como a gente pode classificar esses ângulos, Primeiramente, esse representa um ângulo menor que 90 graus. Então a gente vai chamar ele de agudo. Eu estou dizendo aqui os nomes, depois eu vou explicar direitinho quantos graus cada um vai ser representado. Então esse aqui, o primeiro a gente chama de ângulo agudo. O segundo, ó, ele forma tá praticamente reto, perpendicular, que a gente chama ao outro, forma um ângulo reto, tá bem? Quando as duas semirretas forem perpendiculares uma à outra, a gente chama de ângulo reto. E esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Além disso, a gente tem no terceiro um ângulo obtuso, que é quando ele é maior que 90 graus, só que ele é menor que 180, porque o ângulo de 180 graus, ou seja, meia volta, Porque 180 é meia volta. Porque veja só, uma volta completa é representada por 360 graus. Então a sua metade é considerada meia volta, E portanto 180 graus, que é a metade de 360. Tá bem? Imagina até uma partícula aqui, ou o que você resolver imaginar, um carro que esteja indo nessa direção, Então, se ele dá meia volta, ele vai passar aí para essa direção, tá certo? E aqui nós temos o quinto ângulo, Que é o ângulo côncavo, que é o ângulo maior que 180 graus. Então, eu vou escrever aqui ao lado. Primeiro ângulo vai ser o agudo. O ângulo agudo, ele é todo ângulo que ele é a partir de 1, Se tratando de graus inteiros, de 1 grau até
89. Tá bem? Essa é a parte onde a gente chama de ângulo agudo. Todos os ângulos de 1 até 89 serão ângulos agudos. O segundo aqui, ó, representado aqui pelo número 2, ele vai ser o ângulo reto. O ângulo reto, ele vai ser apenas ângulos com exatamente 90 graus. Tá certo? O terceiro, a gente vai ter o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é todo ângulo que é maior que 90, ou seja, a partir de 91, coloca aqui, obtuso. Ele é todo ângulo maior que 90, né? Ou seja, a partir de 91 até um número menor do que 180, né? Ou seja, 179. O nosso quarto ângulo, ele se chama ângulo raso. E ele é formado por um ângulo de exatamente 180 graus. E o quinto e último, ele é o ângulo côncavo. Ele é um ângulo que ele é maior que 180 até 360 graus. A partir de 181, né? Até 360 graus. Tá certo, pessoal? Então aqui, ó, você lembra do ângulo agudo? Olha só, quando você tem uma frase com, na verdade, uma palavra com um acento agudo, né, você vai lembrar o motivo disso. Porque, ó, por exemplo, a palavra método. A palavra método tem um acento agudo aqui, né? E como ele é, olha só, um acento agudo, ele é assim, né? E se a gente traçar uma reta aqui, ó, alinhada com o horizonte, ó, ele forma exatamente essa figura aqui, ó, um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. E como é que você vai saber que ele é menor que 90? É simples. Você desenha uma reta na vertical, outra reta na horizontal. E se ele couber dentro desse ângulo aqui, ó, por exemplo, esse aqui ficaria mais ou menos aqui, assim, né? Então, se ele cabe dentro de um ângulo de 90 graus, significa que ele é menor do que 90 graus. Então, ele é um ângulo agudo. Um ângulo reto, simples, né? Ele é perpendicular as suas duas semirretas são perpendiculares. Um ângulo obtuso, ele é maior do que 90 e ele não chega a ser uma meia volta, ou seja, um ângulo raso, certo? Um ângulo raso, como o próprio nome já diz, você só imagina uma superfície rasa, ou seja, não tem nenhuma profundidade entre elas. Ele é exatamente alinhado com o outro, tá bem? E o ângulo côncavo é todo o ângulo que é maior do que esse ângulo raso. Então, a partir de um, você vai fazendo a associação que encontra o respectivo valor do outro, tá certo? Então, pessoal, além disso, o que a gente vai ter é a denominação
da representação desse encontro dessas semi-retas. No caso aqui, ó, a gente chamaria o ângulo AOB, tá certo? Porque ele representa a ligação entre as semi-retas A, o ponto em comum O e a outra semi-reta B. No caso desse aqui, novamente, A, O, B. Tá bem? Agora nesse aqui, ó, nesse caso, dessa quinta aqui, eu digo que é o ângulo novamente AOB, né? Porque a gente vai olhar no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao que se move um relógio. Sentido horário você vai ver no sentido em que um relógio se move, né? E o sentido anti-horário é o sentido contrário ao que o relógio se move. Então, aqui, ó, a gente teria a representação do ângulo AOB, né? E se eu dissesse que queria saber o ângulo BOA? Aí a gente iria olhar novamente, ó, no sentido anti-horário. Aí eu estaria tratando, deixa eu colocar outra cor aqui, ó, desse ângulo em amarelo aqui, tá certo? Tratando-se do ângulo AOB, a gente estaria falando desse ângulo aqui, ó. Se fosse BOA, seria desse outro ângulo em amarelo. Tá bem, pessoal? Então, por hoje é só. A gente viu nossa introdução sobre ângulos. E a partir daí eu vou deixar um exercício de fixação só para ajudar vocês a memorizarem melhor a matéria. E qualquer dúvida eu estarei à disposição, tá certo, pessoal? Tchau!